Capítulo 22, verso de número 12. Só para a gente fazer uma leitura aqui, eu queria partir daqui. Me ajude com isso, por favor. Apocalipse. Só que o pessoal falar mal de mim. Vamos lá, vamos ler todos juntos no 3. Quando eu contar 3, você lê comigo, por favor. 1, 2, 3. Aleluia. Vire para alguém e pergunta: esse texto mexe com você? Porque primeiro ele dá uma ideia de urgência. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele vem e tem uma recompensa para nós. Então, até que ele venha, aprenda a viver de maneira agradável a ele. E eu queria, com a mensagem de hoje, que eu comecei domingo à noite da semana passada, descolar o teu pé do chão. Porque tem muita gente que crê em Jesus, mas está com o pé muito preso nessa terra. E a gente fez, descolar o pé do chão para estar pronto para subir. Aleluia. Diga comigo, descolando do chão. Volte comigo para Lucas capítulo de número 10. Eu preciso que você entenda o processo do tempo. Uma linha do tempo. E a gente precisa se encontrar nessa linha do tempo. Todos comigo? Eu preguei isso domingo passado à noite. Eu estou tentando fazer algo para encaixar com vocês, que eu não tive o privilégio de estar com vocês semana passada pela manhã. Mas vamos lá. Vamos entender uma linha do tempo e eu vou te contar uma história e depois a gente pontua. A minha esposa disse que eu tinha que fazer desse jeito, então eu vou fazer. Eu preguei nas 8h30, depois eu falei assim, acho que você devia fazer desse jeito. Então eu vou fazer desse jeito. A irmã foi muito espontânea, viu, irmã? Vigia. Escute. A parábola do bom samaritano, a partir do verso de número 25, ela é muito conhecida. Qual é a parábola do bom samaritano? Quem conhece a parábola do bom samaritano? Quem conhece aqui o bom samaritano? Olha só. Ela conta a história de um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó e que nesse caminho é alcançado por ladrões que o roubando, tiram tudo que ele pertencia, o deixam meio morto, caído pela estrada. Passa por ele um levita, passa por ele um sacerdote, que simplesmente não podem fazer nada, ou não fazem nada por ele, passam direto. Ele continua caído. A Bíblia diz que então desce também pelo mesmo caminho um samaritano. Esse samaritano, você precisa lembrar que os samaritanos eram inimigos dos judeus, ou seja, eram mal vistos pelos judeus, eram pessoas que não tinham, o judeu não tinha apreço por eles, eram discriminados, tido como gente de segunda classe. O samaritano desce do seu cavalo, abaixa diante dele, tira da sua mochila, da sua bolsa, vinho, e o vinho é alcoólico, você sabe disso. Não é? O vinho da Bíblia não era alcoólico? Era também. Mas é só um parêntese. E o álcool serve para limpar, né? Para fazer ali asepsia. Olha que palavra boa. E depois ele passou também azeite. E o azeite tem o poder terapêutico, curador, para dar aquela sarada no negócio. Tirou, colocou ele sobre o seu cavalo, levou ele para uma hospedaria. Lá na hospedaria foi tratado. Então esse samaritano diz, olha, eu vou deixar com você 2 dinheiros aqui, para você continuar cuidando dele, até que eu venha. E quando eu voltar, eu lhe pagarei por tudo que você fez. Essa é uma excelente história, sim ou não? Ela nos ensina a sermos generosos, ela nos ensina a sermos altruístas, ela nos ensina a sermos, termos compaixão, mas ela também é um calendário.
E eu vou te explicar esse calendário. Samuel, não me olha com essa cara não. Eu vou te explicar agora. Ela também é um calendário. Porque ela faz uma linha do tempo. Escute. O primeiro ato, ou a primeira estação, o primeiro capítulo, nós estamos falando de um homem que saiu de Jerusalém, lugar alto, para Jericó, lugar mais baixo. Jerusalém, posição elevada. Jericó, posição rebaixada. Jerusalém, cidade abençoada. Jericó, cidade amaldiçoada. Então nós estamos falando de uma queda. Estamos falando de uma... Qual é o primeiro capítulo da nossa história? É a nossa queda. Deus nos pôs em lugar alto, como criação, como criaturas, filhos dele, criados por ele e colocados no topo. E então, no capítulo 3 de Gênesis, a gente tem uma queda. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. É por isso que Deus não pergunta para Adão, Emily, Deus não pergunta, Adão, o que você fez? Você comeu a fruta? Deus pergunta, Adão, onde você está? Não é o que você fez, mas eu te deixei em uma posição e você não está mais nela. Eu te deixei em um lugar e não te encontro mais lá. Eu te deixei no topo e agora você está embaixo. Eu te deixei na bênção e agora você está na maldição. Eu te deixei em honra e agora você está em vergonha. O primeiro capítulo dessa história conta uma queda. Nessa queda, há uma presença de um ladrão. Há uma presença de um ladrão. Esse ladrão toma o que temos. O diabo tomou de nós. A queda nos fez perder, nos feriu, nos machucou e nos deixou meio mortos. Primeiro capítulo. O segundo capítulo dessa linha do tempo é o levita e o sacerdote. O levita e o sacerdote representa o capítulo da lei. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei não pôde nos redimir, mas ela demonstrava o nosso pecado, demonstrava a nossa tragédia. Foi pela lei que conhecemos que somos pecadores, embora ela não pudesse nos restaurar. E aí vem o terceiro capítulo dessa história, que é o capítulo central, que é quando aparece o samaritano. Quem é esse samaritano? Desprezado, ignorado, que deixou sua posição elevada para atender a humanidade caída. Como é o nome dele? 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 O capítulo central dessa história, aleluia, é o capítulo da cruz, é o capítulo da redenção. Quando Jesus deixou sua glória e veio morrer na nossa vergonha e miséria, nos deixando o seu sangue, o vinho, o seu espírito, o azeite, para limpar as nossas feridas e para sarar o nosso corpo. Bendito seja Jesus, Redentor e Salvador da humanidade. A história é antes dele e depois dele. Quantos podem dar glória a Deus? Mas esse samaritano não ficou com a pessoa caída. Pegou ela e a conduziu para uma hospedaria. E abriu um quarto capítulo. Que capítulo é esse? Um lugar onde gente ferida e machucada pode se recuperar. Quantos querem arriscar qual é o nome desse capítulo? Hã? Qual é o lugar?
Qual é o lugar que está de portas abertas para receber aqueles que Jesus cura? Qual é o lugar que está de portas abertas para restaurar aqueles que Jesus... Portanto, meus amados, nós estamos vivendo o capítulo 4 dessa história. O capítulo da igreja. O capítulo das portas abertas para receber os feridos. O capítulo das portas abertas para receber os caídos. O capítulo das portas abertas para receber aqueles que foram atacados pelo ladrão e serão restaurados pela igreja. O que o diabo feriu, a igreja vai ter cura em nome de Jesus. Nós estamos vivendo o capítulo da igreja. Nós estamos vivendo nessa história da humanidade. Tem um capítulo. Tivemos o capítulo da queda, o capítulo da lei, o capítulo da redenção e da cruz, o capítulo da igreja. Mas aí na tua Bíblia, abre ela. Aí na tua Bíblia, no capítulo 10, no verso de número 35, diz que ainda haverá um outro capítulo. Um capítulo final. Verso número 35, por favor. Fiz direitinho? Era isso aí? Obrigado, meu amor. Diga, estamos aguardando um outro capítulo. Qual será o próximo capítulo? Vamos ler. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse. O que ele disse? Ei! Nós estamos no capítulo 4 dessa história que eu estou te contando. Qual é o capítulo 4? A igreja. E nós estamos esperando o capítulo 5. O capítulo final. E qual é o capítulo 5? Qual é o capítulo final? É a sua? É a sua? É a sua? Apocalipse capítulo 22, verso 12, que acabamos de ler. Quando eu voltar, eis que breve venho, e trarei comigo a sua recompensa, e darei a cada um segundo as suas obras que fizeram. Eu vim dizer para você, nós estamos vivendo o capítulo da igreja. E é no capítulo da igreja que nós estamos investindo em um futuro. Nós estamos olhando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pois a tua igreja te aguarda para o capítulo final dessa história, quando Jesus vai voltar. Eu sei que não está na moda pregar sobre isso, eu sei que não está na moda falar sobre a volta dele, mas essa semana, quando eu comentava sobre o que o Espírito está me dizendo nesses textos, um pastor de cabeça branca, cabelo branco, barba branca, que tem idade para ser meu pai, embora eu também já esteja com a barba quase toda branca, mas amém, vamos em frente, muda isso, Jesus, da minha mente. Ele me abraçou e em lágrimas disse assim, Júlio, não estão mais pregando a volta de Jesus. Ele virá. Ele virá. Eis que breve venho, e trago comigo a minha recompensa, e darei a cada um segundo as suas obras. Então a grande pergunta é como viver até que ele venha? Qual é a grande pergunta? Como viver até que ele venha? Em qual capítulo nós estamos? Nós estamos no capítulo da igreja. Nós estamos no capítulo da igreja. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Portanto, levante pessoas caídas, trate suas feridas, mantenha essa hospedaria aberta e operante, diga glória a Deus. Aplique adequadamente os recursos, pois a sua recompensa ainda virá. E nunca se esqueça, Jesus voltará. Quem pode dar um aplauso a Ele neste lugar? Quem pode dar um aplauso a Ele neste lugar? Mateus capítulo de número 24. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 24. O verso é o verso de número 44.
Jesus vai repetir a história, e repetir a história, e repetir a história. O texto diz assim: assim vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Diga comigo, preparados? E se eu lhe fizer uma pergunta, não responda agora. Você está preparado para a volta dele? Portanto, estejam preparados. Pois o Filho do Homem virá uma hora em que vocês não esperam. Verso de número 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento? Mais uma vez, ele diz: eu virei e encontrarei na minha casa, na hospedaria, aqueles que estão servindo e atendendo, cuidando, zelando pelos que chegam. E então ele diz no 46, feliz o servo que o seu senhor o encontrar fazendo assim, quando voltar. Percebe que a mesma história se repete, e se repete, e se repete? Cada um de nós está sendo chamado a viver de maneira em que estejamos prontos para a sua volta. Até que ele venha, como eu devo viver. E a Bíblia vai nos ensinar numa série de parábolas a partir daqui. Parábolas do reino. E no capítulo de número 25, virando a página do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, Jesus vai dizer para mim e para você que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens. 25, verso 1. Coloque na tela para mim, por favor. Capítulo 25, verso de número 1. Vamos construir essa ideia aqui hoje, por favor. Vamos lá? Põe para mim aqui, por favor. E o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Verso de número 2. 5 delas eram insensatas, e 5 delas eram prudentes. Diga comigo, 10 virgens, 5 sensatas, 5 imprudentes, 5 sábias, 5 loucas. Então existem 2 tipos de gente que vai esperar o noivo. Essas virgens representam a igreja, sim ou não? Essas noivas representam a igreja, sim ou não? Isso é claro para você? É a expectativa de uma noiva na esperança da chegada do seu noivo. A esperança da chegada do seu noivo. Para a cultura da época, só para que você entenda e a gente posicione isso, Jesus está contando uma história, usando um elemento cultural da época. Porque era mais ou menos assim que funcionava. Eu vou falar aqui de maneira bem superficial, mas vai ficar claro para você. O noivo vinha, encontrava-se com o pai, acertava-se os detalhes do casamento, e então agora havia desposado a noiva, havia já assumido o compromisso com a noiva. Então ele ia para casa, ele ia preparar a sua casa, e quando a casa estivesse pronta, tivesse tudo pronto para receber a noiva, então ele voltaria para buscá-la e levá-la para morar com ele. Então as pessoas que estavam ouvindo Jesus entendiam que era esse o processo de um casamento. Então ele diz, 10 virgens estão esperando o noivo, mas 5 delas são prudentes e sábias, 5 delas são tolas e imprudentes, insensatas. E aí então nós vemos que existe uma diferença. Diga comigo forte, diferença. E a grande pergunta é, qual a diferença? Pergunta que eu respondo. Eu respondo, claro, com certeza. Estou aqui para isso. Qual a diferença? Vamos ver os próximos versos. Veja só. O que é diferente nelas? O que é diferente? Veja lá. O próximo verso, coloca para mim.
As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram. Próximo verso. As prudentes, porém, levaram em vasilhas junto de suas candeias. O que era diferente de uma para outra? Qual era a diferença? Óleo. A diferença é que uma tinha óleo, a outra não tinha óleo. Alguém comigo? Qual a diferença? O óleo. A gente sabe, e é claro para nós, que o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Da sua presença, do seu poder, do seu propósito. Alguém comigo? Hoje. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? É buscando a presença dele. Porque na presença dele tem óleo. Posso ouvir um amém? Repete comigo, na presença dele tem óleo. Para mim esse é um lugar de buscar óleo. Para mim o culto é um lugar de buscar óleo. A gente recebe óleo aqui para viver lá fora. Aqui é onde a gente treina, lá fora é onde a gente joga. Aqui é a nossa academia, lá fora é a nossa batalha. Aqui é a nossa preparação, lá é a nossa execução. A vida cristã não se vive dentro da igreja. A vida cristã se fortalece e desenvolve dentro da igreja para ser vivida no mundo lá fora. Posso ouvir um amém? Então a primeira presença do óleo é que ele vem sobre nós, ele marca a presença do Espírito Santo no meio da igreja. A minha oração é que sejamos diferenciados, porque sobre nós há uma presença do Espírito Santo. Levante a sua mão e diga: eu quero e desejo sobre a minha vida a presença do Espírito Santo. Mas olha, não é só a presença, é também o propósito, porque o óleo unge para algo. Quem recebe a unção do Espírito tem propósito. Então aqui no culto vem a presença, mas lá fora você vive o propósito. Levante a mão e diga: no culto recebo presença, mas lá fora vivo o propósito. Então Deus quer batizar a nossa vida com presença, Deus quer batizar a nossa vida com propósito. E quando a gente une presença e propósito, Deus manifesta um terceiro elemento do Espírito Santo, que é o poder. Eu oro para que a igreja seja revestida do poder do Espírito Santo. Que cada um de nós, glória a Deus pelas mãos levantadas, cada um de nós possamos estar revestidos da presença do Espírito Santo, para ter presença, ter propósito e viver o poder. Diga comigo: ter presença, viver propósito e experimentar o poder. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nesta manhã? Digam glória a Deus. Quantos querem ser cheios? Então a primeira forma de viver até que Ele venha é viver cheio do Espírito Santo. O ponto da diferença é o Espírito Santo. A pergunta que eu faço a vocês agora, olhem para mim por favor e me escutem. Honestamente, das nossas listas de prioridade, das coisas que buscamos nessa vida, respondam para mim com sinceridade: o Espírito Santo tem sido uma prioridade? Se entendermos que prioridade se revela no tempo que dedicamos, se entendermos que prioridade se revela na intensidade pela qual buscamos alguma coisa, se entendemos que tempo se revela no investimento que fazemos por algo, eu lhe pergunto: o Espírito Santo ocupa lugar de prioridade nas nossas listas? Embora o Espírito Santo não ocupe lugar de prioridade nas nossas listas, o que a Bíblia diz que a diferença na última hora será o Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer algo muito sério. No último momento, você tem uma coisa que você vai querer mais, não vai ser mais dinheiro, não vai ser um corpo mais bonito ou sarado,
não vai ser um título ou um diploma na parede. No último momento, o que eu mais vou querer e o que você mais vai querer, escuta o que eu vou lhe dizer, é ter sido mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio do Espírito Santo. Quando a sombra fria da morte nos visitar no último dia, ou quando as trevas dominando o mundo antecederem a trombeta que vai soar, é certeza que cada um de nós, eu lhes digo isso por fé e convicção, desejaremos termos sido mais cheios do Espírito Santo do que temos sido até agora. Portanto, eu quero, para a escuridão da última hora, seja por um mundo em trevas, ou seja a sombra da morte passando e chegando até mim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter óleo sobrando na minha vasilha. Diga até que ele venha. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 25 ainda. 14 versos à frente. Verso de número 14. Jesus de novo repete a mesma história. Diz o texto: e também, isso que vos contei sobre o óleo, e também será como um homem que ao sair de viagem clamou aos seus servos, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5. Segue o texto, vamos lá? Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. E fez o quê? Acertou contas com eles. Jesus estava dizendo para mim e para você nesse texto, e continua dizendo aqui: eu lhe confiei em suas mãos algo precioso. E eu espero que você prospere e multiplique com isso. Então, até que ele venha, tudo aquilo que ele tem colocado em minhas mãos será tratado com fidelidade. Tudo aquilo que ele tem colocado em minhas mãos será tratado com zelo. Quando eu penso sobre o que é a minha vida e o que Deus tem me dado, eu abro o meu coração e começo a pensar o que Deus me deu. Deus me deu uma esposa. Deus me deu filhos. Deus me deu um ministério. Portanto, tudo aquilo que Deus me deu, eu preciso me apresentar diante dele com zelo e com empenho para que aquilo prospere, para que aquilo multiplique, para que aquilo cresça, para que aquilo tenha progresso. Segure na mão de alguém e diga: progredir e prosperar, até que ele venha. Nós somos chamados para esse processo de desenvolvimento e crescimento, até que ele venha. Eu gosto muito da passagem de Jeremias 28 e 29. Guarde esses textos. Jeremias 28 e Jeremias 29 contam 2 histórias. No capítulo 28 de Jeremias, existem profetas que estão na Babilônia, e eles estão dizendo o seguinte, olhe para mim, eles estão dizendo o seguinte: ei, logo nós vamos sair daqui. Então não trabalhem, não façam nada. É uma teologia escapista.
dizendo: nós vamos embora, então não liga para nada não. Mas a Bíblia é equilibrada, ela manda priorizar as coisas espirituais, mas não ignorar as coisas desta terra. Então no capítulo 28, a teologia pregada pelos profetas do capítulo 28 de Jeremias é: não cuidem de nada, não trabalhem em nada, não façam em nada, porque breve nós vamos embora daqui. Mas a teologia do capítulo 29, na qual Jeremias escreve uma carta, ele diz assim: orem pela paz da cidade aonde eu vos transportei. Plantem pomares, colham seus frutos. Construam casas e constituam família. Tenham filhos e filhas e entreguem vossas filhas ao casamento. Cresçam, multipliquem-se, não diminuam. Ele está dizendo: sim, eu virei buscá-los no tempo devido. Mas enquanto eu não vier, pegue os seus 5 talentos e transforme-os em 10. Pegue os seus 2 talentos e transforme-os em 4. Pegue seu 1 talento e não o enterre. Faça-o crescer. Levante a sua mão e diga: é tempo de fazer crescer e prosperar o que Deus me confiou. Levante a mão e diga: até que ele venha progredir e prosperar. De novo, mais forte: até que ele venha progredir e prosperar. É muito importante nesse momento da vida que a gente tenha modelos, que a gente tenha. Porque eu sempre considerei que nessa parábola dos talentos, uma pessoa chave para a gente observar era a que tinha 2 talentos. Porque o que tinha 5 já se esperava que ele fosse um fenômeno acima da média, melhor que os demais. O que tinha 1, é tipo assim, não esperava tanta coisa dele, né? Jesus deixou claro que isso estava nivelando capacidade. Mas o que tinha 2, é tipo nós, na média. A não ser um outro extraordinário que deva ter aqui, mas eu me coloco nessa média. E quando a gente está nessa média, a gente precisa entender: eu vou olhar para quem está enterrando, eu vou olhar para quem está multiplicando, eu vou olhar para quem está retrocedendo, eu vou olhar para quem está avançando, eu vou olhar para quem está diminuindo, eu vou olhar para quem está crescendo. Em tempo onde palavras influência, em tempo onde palavras influenciador, em tempos onde modelos e modelos são vendidos todos os dias, a pergunta que eu lhes faço é: para este tempo do fim, onde encontramos um bom modelo? Nossos modelos estão enterrando talentos ou multiplicando talentos? Nossos modelos estão pegando o que receberam de Deus, cavando um buraco no chão, ou nossos modelos estão pegando o que receberam de Deus e transformando isso em riqueza para o reino de Deus? Quem está comigo? Ainda no capítulo 25, vamos avançar. Meu tempo é curto. Diga comigo: ele virá. Toda a igreja de novo e forte: ele virá. E quando ele vier, a maneira como eu vivo vai contar muito. Se eu enterrei meu talento, se eu acumulei óleo, ou se eu socorri o meu próximo. Até que ele venha, meu comportamento é um depósito, para que naquele dia as trevas não me peguem de surpresa. Ele virá. Quantos creem nisso? E o capítulo de número 25, verso 31, mais uma vez, Jesus vai contar a mesma história. E de novo, e de novo. E ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos
e se assentará em seu trono na glória celestial. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não mudaram ainda? Fui estrangeiro e vocês me acolheram. (36) Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e fostes me visitar. 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer? Com sede te demos de beber? 38. Quando vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Segure na mão de alguém, me ajude a pregar, diga: como você vive, até que ele venha, fará muita diferença. Acumule o óleo, multiplique os talentos, socorra os necessitados, seja uma resposta aos que precisam, até que ele venha, porque breve virá, e em suas mãos estará a recompensa. Para quem vive a diferença, haverá uma recompensa. Jesus virá. Se você está aqui, entende que essa é uma mensagem urgente para mim e para você. Embora ela seja fora de moda, não esteja alinhada com o hype do momento na internet. Se você está aqui, tens saúde para isso, nenhum impedimento, nenhuma comorbidade que te limite. E você pode, eu queria fazer um convite a essa igreja hoje. Que a gente terminasse esse momento de joelhos na presença de Deus. E que orássemos para que Ele fizesse uma obra em nossa vida. Pois sim, Jesus, eu quero estar pronto. Eu sei que breve o Senhor virá. Eu sei que breve o Senhor virá. Porque se esperarmos dEle somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Pois o que dá sentido a tudo é saber que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para se encontrar conosco.
separará as ovelhas dos bodes e dirá: vinde, benditos de meu Pai, ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E um dia, ao soar da última trombeta, os que dormiram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e terão o seu corpo glorificado. E toda a igreja do passado, a igreja do presente, a igreja do futuro, se encontrará com Jesus nos ares. Mas a grande pergunta é como eu vou viver até que Ele venha. Ore por um minuto ou mais, mas ore a Deus. Ore, igreja.